Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação aqui no Qualis Concursos. E estamos iniciando hoje mais um evento no YouTube do Qualis. Bom, hoje nós iremos abordar algumas questões relacionadas à prova do ISS de Aracaju. Então você que está se preparando para o ISS de Aracaju, isso aqui é uma reta final de exercícios para que você consiga aí fazer uma boa preparação e ir muito bem nessa prova. E vale ressaltar também que você que está estudando para o TCE do Rio de Janeiro também é um ótimo estudo aí, visto que o edital de ambos são praticamente idênticos, tendo somente um tópico a mais, o edital do TCE do Rio de Janeiro. Vamos para os slides e vamos conhecer um pouquinho sobre essas questões que eu trouxe para vocês. Antes disso, eu só gostaria de comentar que você pode ter acesso a essas questões lá no nosso site, é só você se cadastrar e fazer o download do material em PDF. E é muito bom que você tenha o material aí para que você consiga também acompanhar as questões juntamente aqui conosco. Além disso, também estou à disposição aqui no chat e também, caso esse vídeo já tenha ido ao ar, também estou à disposição aí nos comentários para ajudar vocês e responder caso haja alguma dúvida aí. Beleza? Vamos para os slides, vamos começar essa aula aí. Muito bem, então, Tecnologia da Informação, ISS Aracaju. Bom, antes da gente começar aquela rápida apresentação, se você ainda não é inscrito aí no canal do Qualis, já se inscreve aí e também deixa o like aí nesse vídeo, que isso ajuda bastante a gente. Também fica por dentro das informações lá no Instagram, @qualisconcursos. E também deixo aqui as minhas redes sociais, lá o meu canal do YouTube, Professor Vinícius Guinante. Se inscreve lá no meu canal também, deixa os likes lá nos vídeos. Nós temos diversos vídeos aí para você que está focado nas carreiras fiscais. E deixo aqui também o meu Instagram, que você pode tirar dúvidas aí diretamente comigo e ficar por dentro aí das notícias do mundo dos concursos. Muito bem, vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, antes da gente começar aqui, eu trouxe aí então para você, e você está vendo aí na tela, o edital verticalizado do ISS de Aracaju. Então, hoje nós iremos fazer os exercícios aí baseados justamente nos tópicos principais aqui. Então eu trouxe um pouquinho de exercício de cada tópico e nós vamos discutir aí sobre eles. Primeiramente, o primeiro tópico aqui, dado, informação, conhecimento e inteligência, é um tópico bem básico aí, bem tranquilo, de introdução a banco de dados. Ele trata ali um pouco da teoria da informação, né, como que a gente chega até o conhecimento, como que a gente chega até a inteligência, o que é um processo ali, né, bem delicado, bem construtivo para a gente chegar até a parte de inteligência. Tem ali umas questões muito boas, tá? E a banca costuma cobrar bastante esse tópico aí. Bom, o nosso segundo tópico é o tópico principal, eu diria, aqui deste edital, e com certeza devem vir diversas questões aí sobre este tópico aqui, que é o tópico de banco de dados. Então aqui você tem que saber ali o básico sobre banco de dados, que é a parte de modelagem conceitual, a parte de modelagem relacional, os projetos de banco de dados, um pouco da arquitetura ANSYS-Spark, acredito que também é bom saber, ok? Então tudo isso é interessante que você saiba. E por fim, nessa parte nós temos aí o tópico de modelagem dimensional, né? Noções de modelagem dimensional, onde nós abordamos ali conceitos relacionados aos data warehouses, a visão LAP, também a modelagem multidimensional, modelo Snowflake, modelo floco de neve, enfim. E também acredito que deve vir aí uma questãozinha sobre este assunto tranquilamente, ok? Bom, depois nós temos aqui o tópico de mineração de dados com diversos subtópicos, né? Apesar dele parecer um pouco assustador, é um tópico aí bem tranquilo de trabalhar, né? Mineração de dados, a gente tem ali os objetivos da mineração de dados, temos as técnicas de mineração de dados, como associação, aglomeração, regressão e diversos outros que nós estudamos lá, ok? Não é nada difícil, é bem tranquilo, apesar da nomenclatura parecer um pouco assustadora, mas dá para levar para a prova e também acredito que uma, duas questões ali tranquilo sobre este assunto. Por fim, nós temos noções de Big Data e visualização e análise exploratória de dados. As noções de Big Data, elas dizem a respeito ao conceito de Big Data, né? Big Data, ele não é algo físico, algo que a gente consegue tocar, mas sim um conceito, né, sobre a grande quantidade de dados que nós temos aí dispostos nas redes sociais, na internet, enfim. E por fim, nós temos a visualização e análise exploratória de dados, que diz aí que, na verdade, eu diria que é mais um assunto da própria estatística do que aqui de
tecnologia da informação. Mas é claro que as duas matérias elas estão muito relacionadas, visto aí quando a gente vai traçar fazer uma mineração de dados, querendo prever alguma análise do futuro. Então nós utilizamos aí os meios técnicos, né, que estão dispostos na tecnologia da informação, junto à estatística, para conseguir fazer aí essa previsão. Então por isso que eu acredito que as bancas estão começando a linkar esses conhecimentos, e é claro que o professor do Qualis ele está sempre preparado e também tem aí um conhecimento multidisciplinar para passar para você, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai conseguir gabaritar essa prova. Então, eu acredito que deve vir aí uma questãozinha de cada tópico e no máximo ali umas duas a três questões de banco de dados da parte ali mais básica, né, relacional. Ok? Muito bem, vamos para as questões então. Antes da gente chegar lá, pessoal, se você tiver muita dificuldade, tá? Eu recomendo que você vá até o nosso site para que você possa garantir o nosso curso de análise de informações, que está com 10% de desconto para você que utilizar o cupom VINI10, tá? O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ok? Já está à venda o nosso curso de teoria, né? Ele aborda aí todos os tópicos do edital, tá? E é um curso que está bem completo aí e eu tenho certeza que ele vai ajudar aí você na sua preparação. É só utilizar o cupom VINI10. Não esquece, vai te dar 10% de desconto. Beleza? Então corre lá e já garante já o seu. Beleza? Muito bem. Vamos lá então. Começando aí, então, pessoal, vamos lá para a parte das questões. Vamos lá. Primeiramente, vamos aí para o nosso tópico número 1, né? Dado, informação, conhecimento e inteligência. E vamos lá para a nossa questão de número 1. Então, CESP 2018. O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar o quê? Tomar uma decisão. Necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, ele solicitou o quê? Um relatório sobre as vendas de carros no último semestre, no último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo, cor. Nessa situação, do contexto de análise da informação, o relatório apresenta. Então, ele trouxe aí, né, ele pediu ali um relatório, né, e olha como é legal, né, esse relatório. Ele quis um relatório ali que juntasse preço, cor, região, diversos itens, né. Para eu fazer isso, pessoal, é totalmente necessário um modelo multidimensional, tá? Onde eu começo a relacionar diversas matrizes, diversas variáveis de dados, tá? Então, por isso que isso não é o que está sendo cobrado, mas já adiantando que poderia ter sido cobrado nessa questão, sim. Beleza? Bom, e aí ele pediu ali o quê? Ele pediu dados, tá? Ele pediu dados, só que quando a gente começa a comparar, por exemplo, né, vamos supor, o que seriam os dados? Os dados seriam as informações apresentadas num contexto isolado, né? Então, por exemplo, se ela viesse lá 2018, 2, azul, o que seria esse 2 aqui? O que seria esse 2018? O que seria esse azul? Então, basicamente, aqui eu tenho dados isolados, né? Eu tenho dados isolados, e quando eu começo a linkar esses dados, né? Quando eu começo a interligar eles, então, por exemplo, eu coloco aqui na região 2, né? Vamos supor que a região 2 seja a região sul, aqui eu tenho a cor, aqui eu tenho o preço dele também, enfim. Quando nós começamos a linkar os dados, nós damos origem à tal da informação. Então a informação ela surge a partir dos dados, conforme nós estudamos lá no nosso curso. Ok? Então por isso o gabarito dessa questão é a letra D de dado, ou seja, informações. Ok? Muito bem. Então, vamos aí para a questão de número 2. Vamos lá. CESP 2018. O conceito de conhecimento é mais complexo do que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as. Galera, bom, quando nós temos aí, né, ele trouxe aqui então que o processo de conhecimento, ele advém, ou seja, ele origina, ele tem como origem nas informações. Então, quando eu pego informações e eu compreendo elas, eu internalizo elas,
depois se for possível, eu as combine, né? Então vamos voltar aqui no exemplo anterior, da nossa questão anterior, né? Então o que eu faço aqui? Eu pego a faixa de preço, eu pego a região, eu pego o modelo, eu pego esse relatório aqui que foi solicitado por esse diretor, que tem diversas informações, e eu começo a combinar essas informações, né? Então, as informações é aquilo que está no meu relatório. O que é o meu conhecimento? O conhecimento é aquilo que está subentendido no meu relatório. É aquilo que eu não consigo visualizar, mas que eu consigo concluir. É aquilo que eu consigo inferir do relatório. Por exemplo, será que eu tive lucro? Será que eu tive prejuízo? Será que as minhas vendas estão indo bem? Né? Se você só olhar para uma informação e você não tiver o conhecimento, além do que está naquela informação, você não consegue tomar base nenhuma. Então, obviamente, você precisa ter um conhecimento, né? Por exemplo, você analisar o balanço patrimonial de uma empresa qualquer. Se você não tiver algum conhecimento em contabilidade, você não vai conseguir você não vai conseguir tirar informação nenhuma daquele relatório, apesar de conter diversas informações ali, tá? Então, a questão número 2, ela está perfeitamente correta, tá? Visto que o conhecimento ele advém sim da informação e a questão ela está perfeita, tá? De fato, ele é mais complexo do que a informação, visto que a gente precisa aí fazer todo esse processo de compreensão, internalização, né, das informações, tá? Então a questãozinha está perfeita, tá? Então gabarito da questão número 2, certo? Questão número 3. O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização. Aqui, galera, ele está falando então que o conhecimento, ele tem origem na inteligência. Ele tem origem na inteligência. E como nós acabamos de ver aqui no slide anterior, o conhecimento ele não tem origem na inteligência, e sim na informação. Já o conhecimento ele dá origem à inteligência, perdão, à inteligência, tá? E não o contrário, ok? Então, portanto, essa questão aqui ela está incorreta, visto que esse processo aqui ele é ao contrário, tá? Então, para a gente deixar essa questão aqui correta, nós colocaremos assim, ó, a inteligência é embasada. Então, colocaremos aqui, ó, a inteligência é embasada no conhecimento das informações que são coletadas e organizadas e analisadas para uma organização. Então, por isso, a questão de número 3 aí está errado, beleza? Questão de número 4. Galera, até aqui tá tudo tranquilo, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode interagir comigo aí no chat, eu estou à disposição, ok? Não quero dúvidas nessa aula, tá bom? Eu sei que as questões elas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas, mas é o processo, tá? Depois, pense sempre assim, né? Trabalho duro aqui, treino duro, jogo tranquilo, beleza? Então, vamos continuar aí, questão de número 4 agora. Muito bem, questão de número 4. Acerca da definição de dados e informações e sua representação em sistema de informação, julgue o item que segue. Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. Professor, até aqui tá beleza? Até aqui tá beleza, tá? Informação é constituída por um conjunto de dados? Sim, perfeito, né? Com características específicas? Sim, perfeito. Nós vimos lá, agora há pouco, que o que dá origem à informação são os dados. Então, imagina lá que nós temos eventos isolados, eventos separados. Por exemplo, 20/5/2020, né? Aí nós colocamos lá um evento importante que aconteceu nessa data. Então, nós temos dois dados isolados e quando eles se juntam, quando eles se unem, eles dão origem a uma informação. Então, beleza, está correto sim. Tá? Eles possuem características específicas? Sim, eles possuem características específicas que estão relacionadas ali ao banco de dados em si. Tá? Agora vamos continuar aí. O ponto de análise é que os dados eles devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam. Ué, mas espera aí, se eles possuem características específicas, como que eles devem ser irrelevantes? Aí a questão ficou um pouco contraditória, tá? E eles não devem ser irrelevantes, e sim relevantes. Uma das características do banco de dados, propriamente dito, é que
todo banco de dados ele possui uma função específica. Então, por exemplo, cadastrar um sistema de vendas, um sistema de usuários, enfim, diversas coisas que ele pode cadastrar ali. Tá? Então, essas informações, esses dados, eles têm de ser relevantes sim. Tá? Portanto, a questão de número 4 ela está errada. Ok? Então, gabarito da questão número 4, errado. Continuando aí, então, questão de número 5, CESP 2018. Com relação a dados estruturados e dados não estruturados, assinale a opção correta. Bom, primeiramente, só para a gente relembrar aqui, os dados estruturados são aqueles dados que seguem um padrão, tá? Então, por exemplo, são aqueles dados que, por exemplo, têm textos, caracteres, né, que são estruturadinhos ali, possuem uma estrutura definida, respeitam, são do mesmo tipo. Já os dados não estruturados são aqueles dados de diversos tipos. Por exemplo, eu tenho texto, eu tenho imagem, eu tenho áudio, eu tenho vídeo, eu tenho uma estrutura não definida. Aí você fala, ué, professor, então para que eu preciso disso? Eu acho melhor eu sempre ter tudo estruturadinho. É aí que você se engana. Por quê? A maioria dos nossos dados hoje na internet, eles são dados não estruturados. É só você abrir o site do Facebook, tá? E aí você vai ver lá que você tem lá caracteres, você tem vídeos, você tem imagens, você tem som, você tem diversas coisas, diversos exemplos de multimídia dentro do Facebook, tá? E hoje, atualmente, né, a maioria dos dados que estão na internet, eles são dados não estruturados. Então vamos voltar e vamos analisar cada uma das questões. Então vamos lá. Letra A. Dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos de diversos tipos, textos, imagens, vídeos, entre outros. Até aqui tá beleza, hein? Tranquilo. Cuja as estruturas não são descritas implicitamente. Cujas estruturas não são descritas implicitamente. Bom, vamos deixar essa daqui e já já a gente conversa sobre ela. Letra B. Por padrão, documentos do tipo XML são estruturados. Pessoal, os documentos do tipo XML, eles não são estruturados e nem não estruturados. Eles são semi-estruturados, tá? E a banca gosta muito de cobrar esse tal de XML, tá? Por isso que a gente sempre comenta lá no curso. Letra C. Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, consequentemente, os mesmos atributos. Óbvio que não, tá? Se eles são não estruturados, eles não possuem uma estrutura definida, ok? Bom, letra D. Por padrão, dados não estruturados são organizados em blocos semânticos. Galera, olha essa questão, né? Então, assim, se eles são dados não estruturados, eles não são organizados, tá? Eles não têm essa organização em blocos semânticos, tá? Por isso que não há essa organização aqui, ok? Então, essa daqui também não, letra B também não. Letra E. A alta heterogeneidade, ou seja, diferentes tipos de dados, facilita as consultas aos dados não estruturados, desde que estes estejam ligados por ponteiros. Pessoal, na verdade, essa alta heterogeneidade, ela não é que ela facilita, é justamente o inverso, tá? Porque imagina que você tem diversos tipos de dados e você precisa buscar um dado específico, né? Então essa alta heterogeneidade, ela acaba dificultando isso, ok? Então, também a letra E está incorreta. Restando somente aí a letra A. Então nós já tínhamos analisado parte, né? E ficou aqui, ó, cujas estruturas não são descritas implicitamente, né? Ou seja, o que está correto, visto que eles não possuem uma estrutura definida, né? Conforme a gente falou. Ou seja, nós temos dados ali de diversos tipos, tá? Então está perfeito, ok? Então o nosso gabarito aí é a letra A, certo? Muito bem, pessoal. Então finalizamos lá a parte de dados, a parte mais introdutória. Vamos agora conhecer aí um pouquinho aí algumas coisas relacionadas ao bancos de dados relacionais. Então, questão de número 6, CESP 2020. O administrador de dados e o administrador de banco de dados. Então nós temos dois caras aqui, duas características, tá? Nós temos o AD e nós temos o que na verdade a gente chama também ele de DA, né? Data Administrator, e também nós temos o DBA, tá? Que é o Database Administrator. Exercem funções chaves na administração de banco de dados. Ao responsável pelas decisões estratégicas,
Ou seja, quem que é o responsável pelas decisões estratégicas? Responsável pelas decisões estratégicas aqui no caso é o DA, que é o administrador de dados. Ou seja, esse cara aqui, pessoal, esse cara que geralmente é o dono da empresa, né? É o diretor ali, e esse cara aqui é o cara técnico, tá bom? Então é ele que estudou lá, é ele que vai fazer a manipulação ali do banco de dados, ok? Então continuando, é o responsável pelas decisões estratégicas, né? Ou seja, a diretoria, e de normas com relações a quem? Aos dados, tá? Da empresa, cabem também definir. Ou seja, obviamente ali ele já trouxe o cara que vai definir quais são os dados que vão popular o meu banco de dados, tá? Então, olha, o fulano, eu vou querer que você coloque lá o nome da pessoa, o CPF, o RG, o telefone, tudo isso. Quem vai pegar essas informações e vai jogar no banco de dados é o DBA, tá? Então, o DBA ele vai pegar aquele esquema conceitual, como nós chamamos, e vai jogar dentro do banco de dados, vai fazer o esquema interno, tá? Ele vai projetar o banco de dados, ele vai normalizar o banco de dados, ele que vai cuidar do banco de dados, ok? No caso, o DBA, tá bom? Então vamos analisar aí as questões. Letra A, definir o esquema interno. Não, pessoal, quem faz o esquema interno é o tal do DBA, tá bom? Definir o esquema conceitual, perfeito, tá? Quem faz isso sim é o DA, que é o administrador de dados. Ou seja, o esquema conceitual é ele que vai criar lá o modelo, entidade, relacionamento, tá bom? Claro que o DBA ele pode auxiliar ele na hora de criar esse modelo conceitual, mas quem define mesmo é o DA. Manter contatos com os usuários, pessoal, isso aqui não, tá? Isso aqui pode ser uma outra pessoa que faça, não precisa ser ele. Definir normas de descarga e recarga, não, isso aqui quem faz é o DBA. Responder a requisitos de mudança também quem faz é o DBA, tá? Então, portanto, o gabarito aí é a letra B de bola. Questão de número 7. O projeto de um banco de dados é realizado segundo as seguintes fases. Questão da ESAF de 2013. Galera, aqui é uma questão muito boa que foi cobrada em prova, tá? E eu acho ela legal, eu acho ela bacana, porque é o tipo de questão que você sabe e você não sabe, tá? Então, basicamente, nós temos 3 níveis ali. E aí, nós montamos até uma piramidezinha, né? Nós montamos até uma piramidezinha, ou seja, aonde aqui nós temos o nível conceitual ou visão externa, né? Visão do usuário. Depois nós temos um pouco mais adentro o projeto lógico, que são as manipulações do banco de dados, né? Como que a gente vai deixar ali em tabelas, né? Onde a gente aplica ali o modelo relacional e por fim nós temos o projeto físico, tá? Nós temos o projeto físico. Então nós temos esses 3 esquemas. A única alternativa que satisfaz aí esse esquema de pirâmide é a letra A, ok? Se você for ver aí, nenhuma das outras aí entram neste modelo, ok? Então, portanto, questão número 7 é uma questão tranquila, mas é aquela famosa questão que você sabe ou você não sabe, tá? Aqui não tem muito o que a gente conversar sobre. É claro que durante o nosso curso a gente comenta aí sobre cada uma dessas fases aqui bem mais detalhadamente, bem mais delicadamente, ok? Questão de número 8. CESP 2018, conforme o modelo entidade de relacionamento em questão, vamos lá, um tipo de produto, então observe que o tipo de produto está aqui, então ele está falando aqui então que um tipo de produto pode estar associado a somente um produto, tá? E cada produto possui um preço e uma descrição, né? Bom, essa questão aqui, galera, ela envolve ali o modelo entidade de relacionamento, que é um modelo que cai muito em prova. A CESP, inclusive, ama esse conceito e é bem provável que deve vir alguma questão na sua prova relacionada a isso, ok? Bom, além de você saber as características do modelo entidade de relacionamento, também é interessante que você saiba interpretar o modelo entidade de relacionamento. E como que a gente interpreta isso? Tá? Quando nós temos assim uma numeração única, tá? Nós sabemos que aqui nós temos está representado o que nós chamamos de cardinalidade máxima, tá? Por quê? Nós podemos representar a cardinalidade máxima. Então, por exemplo, nós temos aqui um para n, né? E aqui um para 1, tá bom?
Então, esse número que eu coloquei em vermelho seria a cardinalidade mínima. Então, nós temos aqui a cardinalidade mínima e aqui a cardinalidade máxima. Então, como que nós interpretamos este carinha aqui? Tá? Deixa eu apagar aqui só para ficar um pouco, só para ficar um pouquinho melhor. Então, como que nós interpretamos este item aqui? Nós dizemos que um tipo de produto, tá? Um tipo de produto pode estar associado a N produtos. E já um produto pode estar associado aqui a um tipo de produto e somente um tipo de produto, ok? Então, vamos ler aqui novamente. Um tipo de produto pode estar associado a somente um? Não, a N produtos, tá? A N produtos. E cada produto possui um preço e uma descrição. Então, ele falou que cada produto possui um preço e uma descrição, né? Até tá correto aqui, tá, pessoal? Mas, na verdade, isso aqui não faz parte da leitura do modelo de entidade de relacionamento, tá? Então, o correto aqui seria cada produto está relacionado aí a um tipo de produto, ok? Então, gabarito aí da questão de número 8, errado, ok? Então, continuando aí, questão de número 9. No modelo entidade de relacionamento, olha como as bancas amam esse modelo entidade de relacionamento. As propriedades particulares que descrevem uma entidade são... Bom, aqui, galera, vamos voltar a esse modelo aqui, que eu acredito que é bem melhor para a gente entender isso, tá? Então, aqui no modelo, né, nesse modelo, nós temos esses caras aqui representados por retângulos, tá? Esses caras são chamados aí de entidades, tá? Então, nós temos aqui, no caso, duas entidades. Já esses losangos aqui são os famosos relacionamentos, E o que está aqui ligado às entidades é o que nós chamamos então de atributos, tá? Então nós também temos atributos aqui e este atributo aqui, tá? Bom, e na verdade, pessoal, o que define aí mesmo, né? Cada um desses caras, o que define as entidades, que dá as características específicas, são os atributos, tá? Você pode ver que ali, por exemplo, a entidade produto, ela está associada a um código ou a uma descrição, tá? Então, ela possui aí essa característica definida, essa característica específica, tá? E são os atributos que fazem isso. Dentro do modelo entidade de relacionamento, nós temos somente esses três caras. Então, nós temos as entidades, os relacionamentos e os atributos, tá? Não se esqueça deles, ok? Então, vamos analisar as alternativas aí. Vamos lá. As propriedades particulares que descrevem uma entidade, né? Então, o que são as entidades? As propriedades particulares que descrevem aí uma entidade são os atributos. Então, portanto, o gabarito da nossa questão é a letra B de bola, ok? E para a gente finalizar, banco de dados relacionais, questão de número 10. Acerca de aspectos diversos referentes a banco de dados relacional, julgue o item a seguir. Vamos lá. Em uma relação, os nomes das colunas são únicos, tá? Então vamos colocar uma tabelinha aqui, tá bom? Os nomes das colunas são únicos. Então, por exemplo, nós temos lá nome, CPF, RG, tá? São únicos? Sim, ok? As linhas, elas são distintas entre si, ou seja, uma linha inteira aqui, pessoal, por exemplo, vamos colocar aqui o estado a que essa pessoa pertence. Então, por exemplo, por mais que duas pessoas morem no mesmo estado, tá? Eu consigo aqui ter duas linhas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui João e eu tenho aqui Maria, tá? Então observa que essa linha aqui, ela é diferente dessa, tá? Então até aqui, ok. E a ordem das disposições das linhas, e colunas é irrelevante para o banco de dados. Aqui, pessoal, fica um pouquinho difícil eu mostrar aqui na prática, mas a teoria, o banco de dados relacional, ele está ligado à teoria dos conjuntos da matemática, tá? E de fato, a ordem das linhas ela é irrelevante. Já a ordem das colunas não, tá? A ordem das colunas é relevante para o meu banco de dados. Então, o único erro dessa questão foi afirmar sobre as colunas, tá?
Então, a ordem de exposições da linha, sim, é relevante. Já a ordem das colunas, não. A ordem das colunas é relevante para o banco de dados. Então, portanto, questão de número 10, gabarito errado, ok? E tudo isso aí, pessoal, a gente trabalha lá no nosso curso, a gente fala ali sobre as características das linhas, as características das colunas, ok? Então, confere o nosso curso aí para o ISS de Aracaju, o link está aí abaixo na descrição do vídeo, beleza? Continuando aí, então, questão de número 11, noções de modelagem dimensional. Então, galera, aqui nós entramos numa parte um pouquinho mais difícil ali de banco de dados, onde nós começamos a falar sobre os data warehouses, começamos a falar ali sobre os Snowflake, sobre o modelo estrela, o modelo floco de neve, enfim, tá? Vamos começar aí e analisar cada uma das questões. Vamos lá então. Os data warehouses, pessoal, quando ele fala em data warehouses, a gente tem que ler aí o tal do armazém de dados, tá? Armazém de dados. O que é esse armazém de dados? Pessoal, o data warehouse ele é um banco de dados, tá? Especializado ali em consultas. Então, por exemplo, eu tenho diversos dados, tá? Dados históricos, né, como a gente costuma chamar, e eu tenho esse banco de dados para que eu consiga extrair relatórios dele. Ele é um banco de dados multidimensional. Tá? Ele diferencia-se dos bancos de dados transacionais, por quê? Pessoal, os bancos de dados transacionais, como o próprio nome já diz, eles fazem transações, ou seja, aqui eu tenho diversos inserção de dados, exclusão, né? Então eu estou toda hora aqui mexendo nesses bancos de dados transacionais. Já o Data Warehouse não, tá bom? Então vamos lá. Ele diferencia-se por quê? Letra A, ele trabalha com dados atuais? Não. Ele trabalha com dados históricos, tá? Ele trabalha com dados históricos. O Data Warehouse. Quem trabalha com dados atuais são os bancos de dados transacionais. Letra B, faz o uso intenso de operações diárias? Não, tá? Operações periódicas. Periódicas. Quem faz o uso intenso de operações diárias são os bancos de dados transacionais. Letra C, possui milhares de usuários diferentes? Também não. Quem possui milhares de usuários diferentes são os bancos de dados transacionais, ok? E não os data warehouses. Letra D, tem dimensionalidade genérica e níveis de agregação ilimitados? Sim, ele é multidimensional, né? Ele é multidimensional e nível de agregação ilimitados. Eu consigo combinar diversas tabelas que eu queira, ok? E letra E, utiliza ferramentas de prospecção e consulta de dados baseadas em OLTP. Não, ele utiliza OLAP, tá? Quem utiliza OLTP, ó, leia-se aqui, ó, Online Transaction Processing. Transaction está relacionado a quem? Transação, tá? Então quem usa OLTP são os bancos de dados transacionais. Ok? Questãozinha que parece difícil, né, pessoal? Parece difícil, tem uns conceitos ali bem complicados, mas quando a gente estuda, a gente vê que é uma questão desse nível, ela fica tranquila e bem de boa da gente trabalhar. Beleza? Muito bem. Continuando aí, então, questão de número 12, a CESP 2020. Assinale a opção que indica um processo de extração e transformação de dados em um data warehouse. Então, pessoal, aqui dentro nós temos diversos conceitos que todos eles devem cair aí na sua prova, tá? Então, Big Data, como a gente já falou aqui nessa aula, é algo conceitual, tá? Que não é um processo de extração de dados, aqui é um conceito de grandes volumes de dados. OLAP e OLTP é um processo aqui de visualização de dados, tá? Ó, ferramentas de prospecção de consultas, de prospecção e consulta de dados, tá? Então, é um processo de análise de dados em tempo real, onde eu consigo combinar tabelas, consigo combinar diversas coisas, tá? Letra E, Machine Learning, isso aqui é aprendizagem de máquina, tá? Também não tem nada a ver com o processo de extração e transformação. Só nos restando a letra D. ETL, pessoal, essa sigla ETL, ela significa Extract, Transform and Load, ou seja, extrair, transformar e carregar. Esse processo de ETL é o processo entre que ocorre entre um banco de dados, uma base de dados convencional, ali um sistema comum e um data warehouse, ou seja, é o processo de extração de dados e colocar lá no meu data warehouse. Tá? Então esse processo, né, esse processo de limpeza, de carregamento, de transformação de dados, ele é o processo entre esses dois caras. Questãozinha tranquila, tá, pessoal? Para quem estudou, não dá para ter dúvida aí. Questão ali para você colocar no bolso, marcar e vambora, beleza? Continuando aí, então, questão de número 13.
O Data Warehouse, ele é integrado, ele é não volátil e ele é orientado a assuntos, tá? Pessoal, essas daí são características do Data Warehouse que nós estudamos no nosso curso, tá? Ele possui essas 3 características. Além disso, ele ainda tem mais uma outra característicazinha, ok? Que diz ainda que ele é variável na verdade, ele não é variável em relação ao tempo, como nós vimos lá, ele é histórico, ou seja, os seus dados eles não mudam com o tempo. Por isso também que ele é não volátil. Ele é orientado a assuntos, porque ele possui ali assuntos, por exemplo, ele vai tratar ali da venda de carros, né? Então ele possui uma finalidade específica, ok? Então vamos lá. Embora lide com dados e os armazenes para tomada de decisões gerenciais, até aqui a questão está perfeita, tá? Ele não é considerado um banco de dados. Errado. Ele é considerado um banco de dados, sim, tá? Pois é variável em relação ao tempo. Não, ele não é variável em relação ao tempo, tá? Ele é histórico. Então, portanto, questão de número 13, gabarito errado, ok? Muito bem. Opa, espera aí que eu... Questão de número 14, vamos lá, CESP 2020. Considerando o modelo multidimensional a seguir, é correto afirmar que quantidade e valor são dimensões de itens. Nossa, professor, o que o senhor está querendo falar com isso? Que negócio complicado, que negócio difícil, né? Calma, ok? Bom, primeiramente, quando a gente vai estudar, nós podemos perceber 2 tipos de tabela. Nós temos a tabela fato, que é aquela tabela central, onde ocorre ali os valores propriamente dito, tá? E nós também temos as tabelas dimensões, que são aquelas tabelas onde são armazenados os atributos de um banco de dados multidimensional, tá bom? E dentro da tabela fato, nós temos a chave estrangeira de cada uma dessas tabelas, ok? Acompanhe comigo aí, então, que você vai conseguir observar. Então, por exemplo, aqui nós temos a tabela dimensão da chamada promoção. E aqui dentro da nossa tabela fato, tá? Da nossa única tabela fato, nós temos a chave estrangeira da tabela promoção. Eu não sei se você vai conseguir observar aí, né? Provavelmente se você está assistindo no celular, vai ficar um pouquinho pequeno, mas tenta fazer um esforço aí. Então, agora, por exemplo, aqui nós temos uma outra tabela dimensão, tabela atendente. Então, aqui ao lado nós temos a chave estrangeira da tabela atendente, tá bom? Então, aqui nós temos loja, nós temos data, nós temos produto, e nós temos aqui, ó, loja, produto, data, tá? Que são os atributos aí dessa tabela aqui. Já quantidade e valor, que são esses 2 carinhas que nós temos aqui, eles não são dimensões, pessoal, eles são atributos, tá? Eles são atributos. Qualquer um desses outros aqui, tá? Promoção, atendente, loja, data, produto, qualquer um desses poderia ser considerado dimensão, ok? Então, portanto, questão de número 15, questão errada. Questão número 14, errado, ok? Continuando aí, então, CESP 2013. É comum o armazenamento maior de dados para OLAP em relação ao LTP, com objetivo de se manter histórico para análise. Então, galera, o OLAP ele é o processo de visão de dados aplicados aos bancos de dados multidimensional, tá? E obviamente é comum sim ter um armazenamento maior de dados aí para o OLAP em relação ao LTP, tá? Portanto, a questão está aí com o gabarito perfeitamente corretinho, ok? Bom, e aí mais uma vez, eu gostaria de convidar a você que chegou depois que nós já apresentamos o nosso curso, tá? O link do nosso curso para o ISS de Aracaju está aí na descrição do vídeo. Utilize lá o cupom VINI10 para você ter aí 10% de desconto lá na sua compra. E aproveite esse tempo aqui que eu estou falando para você tomar aí a sua água, o seu café e dar aquela respirada. Eu sei, a questão é difícil, mas temos de estudar, beleza? Continuando aí então, vamos lá, noções de mineração de dados. Questão de número 16. Pode-se definir mineração de dados como um processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis. Galera, que questão
linda, que questão maravilhosa, tá? Ele trouxe ali a definição perfeita, a definição correta do que é mineração de dados, né? Então, visto nessa gama de dados que nós temos hoje na internet, né, eu tentar achar alguma coisa que seja útil dentro daquele monte de dados, isso é mineração de dados, tá? E por isso que isso é um processo tão difícil, ok? Então, acompanhe lá. Eu quero identificar o quê? Eu quero identificar em dados, né? Em dados, eu quero identificar o quê? Padrões válidos, padrões novos, ou seja, alguma coisa que eu não saiba ainda, alguma coisa que seja útil, que eu consiga utilizar e compreensível, tá? Ou seja, repara que eu tenho que atingir todos esses 3 objetivos aqui, tá? Perdão, esses 4 objetivos, eles têm de ser válidos, eles têm de ser novos, eles têm de ser úteis e eles têm de ser compreensíveis, tá? Então eu preciso sim atingir esses 4 objetivos, tá? Vamos trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos supor que à medida em que o número de doações de sangue aumenta, o número de consumo de álcool também aumenta. Qual é a relação que tem entre essas duas variáveis? A meu ver, nenhuma, tá? Mas isso aqui é só um exemplo, claro. Então, eu tenho um padrão útil, ou melhor, eu tenho um padrão válido, né? Eu tenho um padrão novo, mas eu não tenho algo útil, tá? Eu também não tenho algo compreensível, né? Não faz sentido nenhum isso. Agora, por exemplo, um exemplo que a gente traz em sala, que é o exemplo do Walmart, né? Então, aonde ele relacionou ali o número de venda de fraldas com o número de cerveja. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa ia no mercado comprar fralda, ela acabava comprando ali um fardinho de cerveja, tá? E aí eles aproximaram as gôndolas ali dos supermercados para que os clientes pudessem aumentar, para que os clientes pudessem comprar mais. Então, isso é um processo de mineração de dados. Portanto, a questão de número 16, ela está aí perfeitamente correta, ok? Continuando aí, então, questão de número 17. CESP 2018. Se um sistema de informação correlaciona os dados da tabela em questão com, eu não coloquei a tabela, mas não tem problema, com outros dados não estruturados, tá? Então, nesse caso, ocorre um processo de mineração de dados. Então, galera, aqui nós temos uma questãozinha aí bem trabalhosa, né? Bem legal da gente analisar, né? Visto que o quê? Dentro de uma mineração de dados, pessoal, eu posso correlacionar sim dados não estruturados com dados estruturados, tá? Não tem problema nenhum. Okay? Inclusive, isso é até bom para a mineração de dados. Quanto mais dados eu tiver para analisar, melhor vai ser a minha mineração de dados. Então, a questão ela está perfeita, ela está correta, tá? E isso sim, isso é considerado sim um processo aí de mineração de dados, ok? Então, questãozinha tranquila, sem problema nenhum. Questão de número 18. A mineração de dados se caracteriza especialmente pela busca de informações em grandes volumes de dados. Beleza. Tanto estruturados quanto não estruturados, alicerçados nos conceitos dos 4 Vs. Aí aqui, né, pessoal, aqui ele quis confundir a cabeça do estudante com o tal do Big Data, tá? Com o tal do Big Data. Esse conceito de 4 Vs aqui, pessoal, isso aqui é do Big Data, tá? Então não confunde uma coisa com outra aí, tá? Isso aqui é lá de Big Data, essa questão que ela está errada, justamente até aqui ela estava certa, até aqui ela estava beleza, tá? A partir daqui, isso aqui é Big Data, ok? Então, questão de número 19. Situação hipotética. Na ação de obtenções de informações por meio do que? Aprendizado de máquina. Isso aqui está previsto no meu edital, professor? Tá sim, dentro do tópico de mineração de dados, tá? Então, isso aqui também pode ser chamado de machine learning. Então, dentro do processo de aprendizado de máquina, verificou-se que o processo estava sendo realizado consistia em examinar as características de determinado objeto e atribuir-lhe uma ou mais classes. Uma ou mais o quê? Classes. Marca esse nome aqui. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionados. O que é esse algoritmo de aprendizagem supervisionado? Basicamente, pessoal, a máquina ela começa ali a fazer perguntas ao ser humano. Ó, tipo, fiz desse jeito, tá certo? Fiz desse jeito, tá certo? Né? E aí o ser humano ele vai falando assim, ó, isso, tá certo. E aí ela vai aprendendo com isso. Ela nunca repete a mesma pergunta. Porque da próxima vez que ela receber, que ela precisar perguntar aquilo de novo, ela já sabe que está certo ou que está errado, tá? E ela vai aprendendo com isso. E isso é
aprendizagem supervisionada, ok? Bom, assertiva, vamos lá. Nessa situação, a ação em realização está relacionada ao processo de classificação, tá? Dentro da mineração de dados, galera, nós temos ali diversas técnicas de mineração de dados. Nós temos a de classificação, a de aglomeração, a de regressão. Dentro nós temos ali a sequencial, enfim, as temporais, enfim, temos diversas, tá? E aí, como eu pedi para você grifar aqui, tá? Atribuir-lhe uma ou mais classes. Então, imagina que eu tenho ali, né, um objeto e eu vou classificando esses objetos. Então, eu pego grupos, né? Então, eu tenho um grupo aqui, eu tenho outro grupo aqui, eu vou classificando esses objetos nos grupos, tá? E, obviamente, a questão ela está correta, tá? Justamente porque a técnica de classificação é justamente isso. Eu atribuir uma ou mais classes, ok? Muito bem, e para a gente finalizar a mineração de dados, vamos à nossa questão de número 20, CESP 2018. E ela diz lá que uma aplicação que reconheça o acesso de um usuário e forneça sugestões diferentes para cada tipo de usuário pode ser considerada uma aplicação que utiliza machine learning, ou também chamado aí de aprendizagem de máquina, enfim. E como eu falei, aprendizagem de máquina é algo que está sim previsto no seu edital e você deve ficar atento para isso, ok? Está dentro lá do tópico de mineração de dados. E aprendizagem de máquina é nada mais nada menos do que isso, tá? Então, a máquina ela interagir ali com o ser humano, tá? E aí o ser humano ele vai falando o que está certo, o que está errado, né? E um grande exemplo de machine learning, pessoal, são aqueles carros autônomos, né, que já estão dirigindo sozinho por aí. Então ele consegue verificar ali uma placa a 60 por hora e saber que naquela rua ali ele tem que andar a 60 por hora. Ele consegue verificar um sinal vermelho e saber que ele tem de parar, tá? Então as máquinas elas já começam a entender esse processo, tá? E não precisam aí, acabam dispensando o processo de interação com o ser humano, ok? Vamos voltar lá então à questão. Então, uma aplicação que reconheça o acesso, foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, o acesso de um usuário, reconheça ali um sinal vermelho, alguma coisa, e forneça sugestões diferentes para cada tipo de usuário, pode ser considerada uma aplicação que utiliza machine learning, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você fez login ali no YouTube, tá? E você curte ali vídeos de rock, vídeos de concurso, vídeos do Qualis concurso, né? E aí o YouTube ali, ele vai começar a te mostrar vídeos de área fiscal, vídeos do ISS de Aracaju, vídeos do professor Vinícius Guinanti, só vídeo do professor Gustavo Mouzi, do professor Newman, só da galera mestre que ele vai te mostrar, só dos melhores, tá? E Machine Learning é justamente isso. Então o gabarito da nossa questão está perfeitamente correto, ok? Então, gabarito da questão 20, certo, ok? Bom, então, mais uma vez eu convido aí agora, pessoal, você para conhecer as nossas redes sociais, ok? Então, aqui no YouTube, Qualis Concursos, lá no Instagram, @Qualis Concursos, tá? Se você estiver curtindo aí esse vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Isso ajuda bastante a gente. Compartilha aí no WhatsApp, no Instagram, aonde você puder, para chamar mais gente aí para vir se juntar à nossa comunidade e trazer mais likes aí para nós, para que nós possamos estar sempre crescendo juntos, beleza? E também não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, Professor Vinícius Guinanti, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais conteúdo de informática lá, tá? Tem diversos vídeos, principalmente aí na área fiscal, vídeos aí interessantes e que caem nessa prova, tá? Vídeos aí de graça para que você possa aprender e tá aí sempre passando nos concursos que você estiver prestando, beleza? E também me siga lá no Instagram, @prof.viniciusguinanti, ok? Bom, então, para a gente finalizar, vamos aí ao tópico de noções de Big Data e, por fim, análise exploratória de dados. Vamos lá, então. Questão de número 21, CESP 2018. Vamos lá. Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas projetadas para processar volumes muito grandes e com grande variedade de dados, tá? Permitindo uma alta velocidade de captura, descoberta e análise. Então, nós temos aqui grande volume, grande variedade, grande velocidade. Esse aqui faz parte lá dos 5 Vs
do tal do Big Data. E galera, perfeito, tá? Ele trouxe aqui o conceito correto aí de Big Data, tá? E é exatamente isso que ele trouxe, ok? E é o que eu sempre falo aqui, tá, pessoal? A banca, ela é nossa melhor doutrina, tá? Então, melhor do que eu coloco lá no seu material, melhor do que traz num livro aí, numa doutrina, o que a banca escreve é a melhor coisa para nós anotarmos no nosso caderno, principalmente as questões que estão corretas. Então, eu recomendo que você faça a anotaçãozinha aí, copia no seu caderno, tá? Para que você possa ter as palavras da banca como sua referência, ok? Muito bem, então questão de número 21, gabarito, correto, perfeito, ok? Questão de número 22. O Big Data consiste de um grande depósito de dados estruturados, ao passo que os dados não estruturados são considerados data files. Galera, o Big Data, justamente, esse conceito de Big Data é eu trazer dados de todo tipo, tá? Então eu tenho dados estruturados, eu tenho dados semi-estruturados, eu tenho dados não estruturados, eu tenho dado de até que a gente não imagina que eu tenho, a gente tem lá, tá? Então, Big Data é um conceito de grande volume de dados, tá? São muitos dados, ok? Então, a questão ela está errada justamente por isso, ok? Então, ela tem lá os dados não estruturados, sim. Questão de número 23. De maneira geral, Big Data não se refere apenas aos dados, mas também às soluções tecnológicas criadas para lidar com dados em volume, em variedade, em velocidade, em veracidade, né? Mais uma vez, olha aí ele trazendo um dos 5 Vs do Big Data, ok? E, portanto, a questão ela está correta, tá, pessoal? Ela está perfeita, né? Não adianta nada eu ter um grande volume de dados e, por exemplo, eu não ter velocidade para analisar aqueles dados, eu não ter um conjunto de dados verazes, né? Eu não sei se essa palavra existe, mas com veracidade, tá? Então não adianta nada isso, ok? Então, portanto, eu tenho de ter também as tecnologias para que eu consiga lidar com esses tipos de dados, extrair consultas, extrair relatórios, fazer mineração, tudo isso, ok? Muito bem. E aí, pessoal, finalizamos então a parte de Big Data. Vamos analisar agora um pouquinho da visualização e análise exploratória de dados, tá? Eu até gosto de brincar um pouco nas minhas aulas, e eu falo que isso aí é um conceito relacionado à estatística, tá? Tanto que seria o correto mesmo, seria um professor de estatística trabalhar isso com vocês, tá? Mas, como isso veio dentro do edital aí de tecnologia da informação, a gente trabalha sem problema nenhum. Os professores do Qualis estão sempre preparados aí em qualquer matéria para trazer isso para vocês. Claro que é uma brincadeira. Mas vamos lá, e vocês vão ver que, na verdade, apesar de ser um conceito aí de estatística, pessoal, isso aí está totalmente ligado com a área de tecnologia da informação. Porque como que eu faço uma prospecção de dados? Como que eu faço ali uma análise preditiva? Ou seja, eu quero prever alguma coisa da minha empresa, tá? Hoje, atualmente, muitas pessoas utilizam gráficos aí na bolsa de valores para tentar prever aí se o gráfico vai para cima, se o gráfico vai para baixo, né? E, obviamente, eles utilizam recursos de tecnologia da informação, que na verdade vêm lá da matemática, da estatística, e são aplicados dentro da tecnologia da informação. Tá? Então é por isso que a TI ela está tão ligada a isso. Okay? Eu trouxe aí apenas duas questões, tá? Porque é um item aí que ainda é novo para a CESP, tá? Acho que a CESP começou a cobrar isso a partir de 2018, ok? Então nós temos poucas questões relacionadas a isso, ok? Mas eu acredito que é algo que deve aí se perdurar nos próximos anos e trazer cada vez mais questões. Então vamos lá para os slides e vamos analisar aí calmamente essas duas questões porque são assuntos complicados. E se você estuda estatística, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nesses assuntos, ok? Bom, vamos lá então. Questão de número 24. Na análise exploratória de dados, são examinados conjuntos de dados cujas principais características são resumidas, muitas vezes com métodos visuais. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Primeira coisa que eu quero falar aqui, pessoal, existem dois tipos de manipulação, de nível de manipulação de dados. Perdão, de nível de variáveis, tá? Então nós temos ali o nível de manipulação e o nível de mensuração, ok? E quando a gente estuda isso lá no nosso curso, tá? A gente fala quais são os subtipos de cada uma, ok? Eu não vou falar aqui para não estender muito a explicação, tá? Mas vamos analisar aí, então cada uma das alternativas e dizer isso aí.
Bom, então vamos lá. Letra A. Uma variável de nível de manipulação nominal identifica as categorias. Pessoal, uma variável de nível de manipulação nominal não existe, tá? Na verdade, aqui é uma variável de nível de mensuração. As variáveis de nível de manipulação, elas se dividem em dependentes e independentes, tá? Independentes, ok? Já as de mensuração, elas se dividem em quantitativas e qualitativas. E aí, as quantitativas se dividem em discretas e contínuas, e as qualitativas se dividem aí em nominativas e ordinativas, tá? Ordinárias, alguma coisa assim que eu não me lembro agora. Bom, letra B. Uma variável de nível de manipulação contínua, mais uma vez a mesma coisa, tá? Não é manipulação, é mensuração. Contínua pode assumir infinitos valores, ok? Aí, beleza, tá perfeito, tá? Essa última parte aqui está perfeito, tá? Tá tranquilo. Essa parte aqui, pessoal, identifica as categorias, também tá beleza aqui, tá bom? Letra C, uma variável de nível de mensuração discreta, agora sim, agora tá tranquilo. Pode assumir apenas alguns valores. Perfeito também, tá, pessoal? A discreta, as variáveis discretas são aquelas que podem assumir alguns valores. Então, eu consigo contar elas, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por exemplo, qual que é a probabilidade? Vamos supor que um telemarketing, ele tenha ali o nível de recebimento de a média de recebimento de ligações seja 10 ligações por dia. E aí a questão ela pode, uma questão de estatística no caso, né, perguntar qual que é a probabilidade de se receber 11 ligações, 12 ligações, mais do que 12, tá? Então, quando eu trabalho com variáveis que eu posso contar, eu chamo essas variáveis de variáveis discretas. Já quando eu trabalho com variáveis de medição, por exemplo, qual é a temperatura em São Paulo, tá? Essa temperatura ela pode ser entre 20 e 30 graus, ou seja, repara que eu não consigo dizer a temperatura exata, tá? Eu não consigo falar, ó, tá com 25 graus, porque pode estar com 25,5. Aí se eu falo que tá com 25,5, ela pode estar com 25 e 52, tá? E assim vai indo, tá? Então por isso nós também afirmamos que as variáveis contínuas, elas podem também assumir infinitos valores. Já as variáveis discretas, elas não podem assumir infinitos valores, tá? Então, questão de número 24, gabarito aí, letra C, ok? Vamos analisar aqui a letra D e a letra E. Uma variável de nível de mensuração define como uma variável pode se relacionar com a outra. Errado. Quem define isso são as variáveis de manipulação. Okay? E letra E, uma variável de nível de manipulação define a quantidade de informação apresentada por cada variável. Também errado, quem faz isso são as de mensuração. Tá? Aqui ele trocou o conceito de uma com a outra. Ok? Isso aqui é muito clássico da CESP fazer. Tá bom? Galera, eu sei que é um tema um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, principalmente para você que nunca estudou estatística, tá? Mas tudo isso a gente vai trabalhar lá no nosso curso com calma, explicando aí passo a passo para que você possa compreender este assunto, ok? Bom, então para a gente finalizar a nossa questão derradeira, acerca da visualização e análise exploratória de dados, assinale a opção correta. Letra A. As variáveis são características que podem ser observadas ou medidas em cada elemento pesquisado. Até aqui, beleza. Sendo classificadas em inteiras, textuais ou imagens. Galera, só aqui já dá para perceber, né? Variável de imagem, meio estranho isso, né? Na verdade não, tá, pessoal? Isso aqui está errado. Elas são classificadas aí, como a gente falou, em variáveis de nível de mensuração e nível de manipulação, tá? Então, portanto, a letra A está errada. Letra B. A entrada de dados deve assumir convenções tais como os dados devem estar no formato de matriz, cada linha da matriz deve ter pelo menos um atributo identificador e cada coluna da matriz deve ter um nome distinto. Aqui, galera, apesar de ser esse assunto, a gente pode fazer aí uma analogia ao banco de dados. Vamos analisar essa questão calmamente, tá? E vocês vão ver que vai dar para a gente matar ela tranquilo. Olha só, a entrada de dados deve assumir convenções, tais como, beleza, os dados devem estar no formato de matriz. O que é um formato de matriz? É basicamente, eu vou tentar
Deixa eu ver se eu consigo colocar uma folha aqui em branco. Opa, vamos pegar essa folha. Vamos pegar aqui uma questão anterior. Então, o que, que é uma matriz, né? Uma matriz é nada mais aqui do que colunas, né? Então, eu tenho variáveis aqui, tá? Então, eu tenho aqui nome, RG, CPF, tá? E eu tenho aqui linhas. Então, isso já é uma matriz, ok? Daí, voltando lá. Cada linha da matriz deve ter pelo menos um atributo identificador. Pessoal, o que é que tem um atributo identificador? Não são as linhas, tá? Não são as linhas, e sim as colunas. As colunas. Né? Quando nós estudamos lá o modelo relacional, o que seria o atributo identificador? É aquele atributo que depois nós transformamos ele em chave primária. Tá? Então, isso aqui são os atributos. Tá? As colunas são atributos. Bom, e aqui depois ele ainda fala, né? Cada coluna deve ter um nome distinto. O que deve ter um nome distinto são as linhas e não as colunas, ok? Letra C. A informação de uma ou mais variáveis que não estiver disponível deve, aí ele dá um exemplo aqui, né? Deve ser marcada com zero. Não, pessoal, nunca, tá? Porque o zero, apesar dele ser o número zero, ele é uma informação. Tá? E se você marcar com zero, você vai estar viciando aquele seu relatório, aquela sua estatística, aquelas suas coisas. Tá? Então, não. Se você não está lá, você pode marcar, né, como a gente diz, com o atributo null. Tá? Ou seja, fica nulo, fica em branco, tá? Você não marca nada, ok? Então, não. Letra D. Um arquivo CSV, separated by values, ou seja, colunas separadas por valores, tá? Perdão, valores separados por vírgulas. Perdão, pessoal, perdão. Colunas, valores separados por vírgulas, no qual as colunas de um conjunto de dados são separados por vírgula, pode ser aberto em qualquer editor de texto ou planilha eletrônica. Aqui, se você já estudou Excel, tá? Provavelmente você mataria essa questão. Ok? Um dos formatos que você consegue salvar os seus dados no Excel é em formato CSV, tá? E faça um teste também. Pega aquela planilha de aprovados, tá? De concurso público, seleciona aquilo tudo, você vai ver que os valores lá vão estar separados por vírgulas e ponto e vírgulas. Geralmente, a banca CESP geralmente deixa assim. E você consegue salvar aquilo ali, colocar num bloco de notas, vai na opção salvar como e salva no formato CSV. Você vai ver que você consegue abrir aquilo ali no Excel. Então, você salvou alguma coisa no bloco de notas e você consegue abrir no Excel, tá? Então, essa questão está perfeita e é o gabarito aí da nossa questão, ok? Letra E, para a gente finalizar, a eliminação completa, case-wise deletion, consiste em eliminar os arquivos que apresentem mais de um dado perdido. Pessoal, se a eliminação completa não é mais de um, tá? É pelo menos um, ok? Então, esse aí é o erro da questão E. Bom, e aí, sentiu dificuldade nesses exercícios, pessoal? Achou difícil? Tá? Então não se esqueça do nosso cupom de 10% de desconto. Se você acha que você precisa desse curso, acesse o link aqui embaixo, pega o cupom de desconto VINI10, vá lá no site do Qualis Concursos e garante já o seu curso, pessoal. Esse curso tá de graça, ok? Eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar muito na sua preparação, ok? Muito bem, então, pessoal, deixo aí mais umas vezes as nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui ao lado, tá? Desse lado aqui, mais alguns vídeos. Se inscreva no nosso canal aqui. Um grande abraço, bons estudos. Até o nosso próximo evento. Valeu!